Beleza. A aula de hoje é bem é uma aula mais só para a gente introduzir o assunto aí sobre subestações, né? Como que funciona basicamente a parte de geração, transmissão e distribuição, só para entender como é que funciona. No caso, você está participando do pessoal do grupo um, que vai fazer a prova na segunda-feira, né? Então, como eu vou gravar e vai ser tanto na turma um como a turma 2 vão assistir essa aula online, hoje é mais essa introdução e disponibilizar o tempo para continuarem estudando aí para a prova que será segunda-feira. No caso aí, vamos falar aí sobre geração, transmissão e distribuição, que é para a gente entender como que funciona desde a geração até a chegada da energia em nossa residência, envolvendo aí linhas de transmissão, como que funciona mais ou menos o processo de transmissão de energia. Então, nada mais do que falar de uma forma geral, né, que o que vem ser eletricidade, né? Que eletricidade, a gente na nossa área já está acostumado a falar diretamente, né, sem, já vamos dizer assim, tá no automático, né? Que a energia que a gente consome é a eletricidade de uma forma geral, né? Mas nada mais do que relembrar que a eletricidade ela é o resultado da conversão de uma outra energia, né? Uma outra energia utilizada, que pode ser através de combustível, através solares, a gente já comentar. Usados os equipamentos que fazem essa transformação. Todas as máquinas que conseguem converter uma energia de entrada em outra forma de energia. No nosso caso, essas máquinas conversoras são os geradores de energia. As energias de entrada, né, que a gente chama, são as fontes de energia que precisam alimentar os geradores. Então, nós temos a térmica, em que utiliza combustível fóssil, como o diesel, óleo pesado, gás natural, tudo isso daí envolve como energia térmica, porque eles utilizam o poder calorífico da energia de entrada para poder converter em energia elétrica. Na região nordeste do Brasil é eólica, por ter uma abundância de vento na região litorânea do Brasil. Então, lá na região nordeste é uma área bem propícia a ser utilizada a energia eólica, que converte o movimento gerado pela ventilação, que faz girar os motores de conversão de energia, que vem ser a energia elétrica posteriormente. A hídrica, que é através das barragens de retenção d'água, e aí nós temos dois tipos, a por queda d'água e a fio de curso. No caso aqui, Itaipu, né, que é aquela barragem bem grande, ela é uma queda d'água. Ela criou um desnível, um nível, ela aproveitou, na verdade, a queda natural do relevo, fazendo uma barragem de contenção para que pudesse essa diferença de nível de altura d'água gerar energia através da passagem d'água pelas turbinas. O fio d'água é mais ideal para níveis não tão elevados possíveis naturalmente. O nome agora da usina que tem lá perto de Porto Velho, ela utiliza a fio de curso, que é um tipo de turbina que não precisa ter grandes níveis de barragem, né? Ela aproveita o movimento do próprio sentido do rio que está sendo utilizado. A de Balbina, ela é de queda d'água, porém
seria mais ideal ter sido projetada para fio de curso, porque aqui na região amazônica é praticamente uma planície. A gente não tem grandes diferença de altura do nosso relevo. A nuclear, que hoje no Brasil praticamente só a Angra do Reis, lá no Rio de Janeiro, e outras, né? Outras aí envolve biomassa, né? Utiliza bagaço da cana e por aí outras fontes de energia de entrada. Tudo isso daí passa pela alimentação das máquinas conversoras, no caso do gerador, e vão gerar energia que vão alimentar subestações. Essas subestações, porque se você parar para pensar, quanto maior a energia que nós vamos gerar, teria que ser necessário cabos de seções bem grandes, bitolas bem maiores do que o necessário, né, para poder compensar essa energia que vai querer ser transmitida. Então, por exemplo, a maioria dos geradores, eles trabalham em 13,8 kV. Então, essa tensão de 13,8, ela é uma tensão relativamente baixa para se eu tenho uma transmissão, se fosse em 13,8 e teria que demandar uma transmissão de 2.500 amperes, por exemplo, eu teria que ter uma seção de cabo bem grande e ter que ter curtas distâncias, né? Porque quanto maior a distância e altas correntes, eu vou ter uma perda de energia bem significativa. Então, para isso daí acontecer de uma forma mais eficiente, eu utilizo subestações elevadoras, né? Eu pego a tensão de 13,8 e subo para 138 kV, 230 kV, 500 kV, por aí vai. Tudo isso daí para objetivar a menor corrente possível, mas transmitindo isso em alta tensão. Com isso daí, eu consigo garantir a transmissão de energia. A maioria delas são sempre construídas próximos dos centros de geração de energia. As subestações elevadoras, a gente vai ter a transmissão de energia efetivamente. Então, por exemplo, nós temos a subestação elevadora que fica ao lado da hidrelétrica de Balbina. Ela sai 13,8 dos geradores, passa pela subestação elevadora, que eleva para 230 kV, e faz essa transmissão de lá de Balbina até aqui na subestação Manaus, que fica aqui próximo da bola do Coroado. Então, toda essa distância é feita em alta tensão para justamente ter a melhor eficiência possível nessa transmissão. Se eu faço a elevação para o projeto de lá de Balbina até aqui Manaus em alta tensão, eu tenho que fazer a e vão me atender, né? Então, por exemplo, os shoppings que a gente tem aqui em Manaus, o Amazonas, a estação dele é em 69 kV. 230 para 69 kV, eu preciso de uma subestação abaixadora, né, que vai pegar essa tensão mais elevada e vai diminuir para tensões de trabalho. Com isso daí, né, nós temos duas etapas dessa redução de tensão. Para os grandes consumidores, indústria em geral,
o exemplo que eu acabei de comentar, por exemplo, para vocês, dos shoppings, que são grandes consumidores. Vamos ter também o nosso distrito industrial, né, que a maioria das fábricas também é alimentada em 69. Existem outras alimentações, mas geralmente os grandes consumidores a gente já atende logo em 69 kV. E temos primária, é a distribuição que vai atender o consumidor. As edificações ocorrem em 13,8 kV, justamente para atender edificações, né? Por exemplo, prédio com 10, 12 andares, por aí em diante, que tem uma grande quantidade de clientes, né, de consumidores, vai ser feito em 13,8. E o comércio em geral, já comércios de B, existe outros supermercados que já são em 13,8. Também temos subestações de 13,8 kV para 220 e 127. Bem, isso daí a gente já até conhece essas subestações, né? São aqueles postes que ficam na rua atendendo os consumidores de baixa tensão, que são os distribuição secundária, né? Residências e comércios atendidos nesse nível de tensão. Então, de forma resumida, o sistema elétrico de potência, né, que é o CEP, que a gente comumente chama, ele, de forma resumida, ele começa a funcionar desta forma, desde a geração até a distribuição para grandes consumidores e pequenos consumidores. Aonde vamos colocar agora a responsabilidade de um eletrotécnico, por exemplo? Vamos começar pelo mais simples, né, que é o que a gente já sabe, que, por exemplo, o consumidor residencial. O consumidor residencial, ele já está aqui dentro da sua distribuição secundária. Então, quem são os consumidores residenciais ou pequenos comércios? São todos os comércios ou residências que possuem uma carga instalada de 75 kVA. Né? Essa semana a gente fez aquele preenchimento de tabela de levantamento de carga, por exemplo, que é o assunto da nossa prova. Vocês viram que o somatório da potência, de todas as potências que a gente tem, vai nos classificar o consumidor em si. Os exercícios que nós estávamos fazendo em sala de aula ainda contemplavam consumidores de baixa tensão, porque se o nosso limite para baixa tensão é 75 kVA, os exercícios que nós fizemos eram consumidores de 11, 12 kVA, que ainda podia até ser classificado como consumidor B2, se não me engano. Ou seja, são consumidores em baixa tensão com atendimento em duas fases. Ou seja, teria tanto 127 e 220 com apenas duas fases. Existe ainda os consumidores trifásicos, que esses daí vão até 75 kVA. Mas tudo isso daí ainda dentro da distribuição secundária. Ok, pessoal? E onde que entra, agora continuando o mesmo tópico, e onde que entra, afinal de contas, o eletrotécnico aí nessa área? Antigamente, antes de existir o Conselho dos Técnicos, existia uma pequena contradição no que o CREA, juntamente com o CONFEA, né, que era o órgão federal dos conselhos de engenharia e arquitetura, falava que os técnicos em eletrotécnica poderiam ser responsáveis até 800 kVA em instalações industriais, só que limitava o eletrotécnico à baixa tensão.
Então, se a baixa era limitada em baixa tensão, então isso daí era um que não estava pelo projeto e dimensionamento de uma subestação, por exemplo. Com a criação do Conselho dos Técnicos, né, com o CFT, que é o Conselho Federal, o CFT ele emitiu uma diretriz em que diz que o eletrotécnico ele pode ser responsável até 800 kVA, independente do nível de tensão. Então, por exemplo, se nós temos um consumidor de 13,8 kV e ele tenha 300 kVA de potência instalada, um eletrotécnico ele pode sim, com essa diretriz do CFT hoje, ser responsável tanto pelo projeto, instalação e acompanhamento da subestação em qualquer nível de tensão, só que limitado a 800 kVA. E pelo que eu estou apresentando aqui aos senhores, se a distribuição primária geralmente ocorre em 13,8, então eu já posso antecipar para vocês que os eletrotécnicos podem trabalhar em 13,8 até essa potência. Indiretamente, pode ter alguma subestação alimentando em 69 kV essa potência? Até pode. Só que a nossa distribuidora local, por exemplo, ela limita consumidores até 2 megawatts de potência ainda serem alimentados em 13,8. Então, se a 13,8 vai até 2 megas de potência, então eu já posso antecipar para vocês que seria até 13,8 a atuação dos eletrotécnicos aí na nossa rede de distribuição primária. Ok? Alguma pergunta até aqui? Beleza. Então, isso significa duas coisas. Primeira, depois que vocês terminarem o curso de vocês, que vocês tiverem o certificado de vocês, vocês devem fazer o registro no Conselho dos Técnicos para poder vocês a serem habilitados e terem os cursos tanto de NR10 para trabalhar em baixa tensão, no caso, trabalhar na distribuição secundária, e aqueles que tiverem interesse em trabalhar na média tensão terão que fazer o curso de CEP para poder trabalharem na área de geração, transmissão e distribuição de energia. Beleza, então vamos fazer uma rápida explanação aqui, né? Da geração do ponto de vista da conversão de energia é a entrada da energia elétrica através dos geradores, enviando a energia produzida em valores de tensão de 13,8 até 36 kVA, com potências de alguns quilowatts até vários megawatts. Então, isso daí que seria a parte de geração de energia. Podemos ter pequenos geradores, grandes geradores, independente do tamanho, são tudo classificados na área de geração de energia. Né? No exemplo ao lado, temos um exemplo de uma termoelétrica daqui de Manaus, com capacidade de até 85 megawatts de potência instalada. E aí ela atende em torno de 12% da demanda da região norte da cidade de Manaus. Ok, pessoal? Então, isso daí é uma forma bem resumida aí da parte de geração, né? Essa termoelétrica ela atende aí a região norte de Manaus
ela distribui essa energia lá próximo de uma subestação que fica entre o Shopping Samaúma e sentido como se estivesse indo para o IML. Tem uma subestação ali do lado esquerdo. Aquela subestação é responsável em torno de 12% da energia da cidade de Manaus, daquela região norte da nossa cidade. Agora a transmissão, né? A transmissão, ela transporta energia dos centros de geração até os centros consumidores em tensões elevadas pelos seguintes fatores. Transmissão em baixa tensão teriam elevadas correntes da transmissão, demandando bitolas de cabo bem maiores para esse transporte. Então, eu transfiro essa energia em, em alta tensão para poder do porquê eu escolhi 220 no chuveiro, por exemplo, né? Eu não escolhi 127 porque se fosse 127 eu teria um cabo 6 ou 10 milímetros, né? Que seria um cabo de seção bem elevada para um chuveiro. Porém, quando eu escolhi 220, né, nos exercícios que vocês viram, eu coloquei que em 220 a gente teria um cabo 4 milímetros. Então, teríamos uma seção de cabo bem menor para a mesma aplicação. Então, esse daí seria um dos fatores. O outro fator, que se a gente tivesse uma corrente elevada na transmissão, a gente teria perda de energia, né? Perda de eficiência na transmissão bem maiores devido ao efeito Joule. E o efeito Joule nada mais é do que perda através do aquecimento dos condutores. E terceiro, né, devido às distâncias entre geração e transmissão serem bem significativas, né, a transmissão em alta tensão torna-se mais eficiente quando a frequência da rede é nula. O que isso quer dizer? Que eu vou transmitir a energia em corrente contínua. Para quem não sabe, existe uma linha de corrente contínua de Itaipu até aqui na região de Porto Velho, se não me engano. Isso daqui é o mapa da distribuição das linhas de transmissão que temos aqui no nosso país, que está apresentando todos os níveis de tensão que nós temos utilizado aí na distribuição brasileira. Só um minuto, por favor. Ok. Então a gente vai ver aqui no canto direito que nós temos tensões. Nós temos tensões de 138, 230, 345, 440, 500 e 750 kV. Vocês podem observar que em 600 e 800 kV, que é essa linha mais escura, em azul e preto, nós temos transmissão em corrente contínua. Então, por exemplo, aqui de Itaipu até São Paulo, talvez esteja um pouquinho não tão claro aí para vocês, mas aqui está aparecendo a distribuição em corrente contínua. De um outro ponto da região de São Paulo, vocês conseguem observar que tem uma linha de transmissão saindo de lá, passa pelos estados da região centro-oeste e chega até Porto Velho. Então, essa linha de transmissão, essa longa distância que ela percorre,
ela vai atender Porto Velho em corrente contínua. Temos Tucuruí, que atende tanto Rio de Janeiro como eu acredito que seja Belo Horizonte, aí pela posição do mapa. Belo Horizonte não, interior de São Paulo, pela posição mais ou menos como está o mapa. Se não for interior de São Paulo, é interior de Minas Gerais, um dos dois pontos aí. Também é alimentada em corrente contínua. Podemos ver também aqui na nossa região de Manaus que a nossa energia do famoso linhão, né, que vem de Tucuruí, vem originando de Tucuruí, passa por uma subestação pelo interior do Pará e de lá vem até Manaus. Essa linha pontilhada em vermelho, que está de Manaus até Boa Vista, é uma linha de transmissão que está em planejamento. Então, hoje, a Interligado Nacional, estado de Roraima, que a gente pode ver aí em algumas notícias pela televisão, que a capital de Boa Vista, ela é a única das capitais não interligadas com o Sistema Nacional de Energia, Sistema Interligado Nacional de Energia, e para fechar com chave de ouro esse problema, Boa Vista ela é alimentada por uma linha de transmissão em 230 kV da Venezuela. Então, a gente, de uma forma geral, ainda tem dependência elétrica do país vizinho aí da Venezuela. Não sei se todos sabiam dessa informação, mas ainda hoje, né, hoje 2020, né, mês de agosto, ainda permanece essa situação. A distribuição, né, eu comentei agora há pouco, né, mas só fazendo agora uma explicação mais sucinta. A distribuição de energia é feita em duas etapas, sendo dividida das seguintes formas: a primária, que fornece energia para grandes consumidores com cargas nominais acima de 2 megawatts, e atendidos principalmente em 13.8, 69 e 138. Podem haver atendimentos em 230 em alguns casos particulares. Isso aqui é distribuição primária, né? Distribuição para grandes consumidores. A distribuição secundária é o fornecimento atendido normalmente em 127, 220. Nesse ou fase neutro é 200, que são normalmente encontrados em consumidores residenciais, pequenas edificações e comércio em geral. Nesse caso aí, a distribuição primária, né, que são os postes que a gente encontra na rua normalmente aí da distribuição, nós temos tensões entre fase de 13.8 e se porventura tiver essa medição, né, de fase para terra, temos 7,96 kV. Então, aquele ditado, né, que muitas pessoas falam quando você vê um cabo desse de energia que sofreu algum dano, que por algum motivo ele está jogado no chão, né, que diz que aquele fio tem 13.800 volts. Não, se for um fio só, direto no solo, ele não tem 13.800, ele vai ter 7.960 volts, que é de fase para a terra. São fases 220 ou 380, e no caso aí fase para a terra 127 ou 220. Então todos esses equipamentos que são utilizados na transmissão, como transformadores,
chave fusível, para-raio, porte, tudo isso daí tem que ser projetado de forma a atender todos os consumidores que se fazem necessário, caso tenham uma demanda de energia além dos 75 quilowatts. Então, por exemplo, você vai atender uma área residencial. Esse transformador que vai atender essa área residencial tem que ser calculado de modo a atender essa área residencial, para quantas casas forem necessárias. Então, por isso que nesse tipo de fornecimento deve haver um estudo de carga em alimentadores acima de 75 quilowatts. É uma tabela parecida com a de levantamento de carga residencial, só que aplicado para altas potências. Ok, pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre equipamentos elétricos para que estão aplicados em subestações. Temos esses dois tipos de transformadores. Esses transformadores são utilizados, né, primeiramente para adequar a tensão de entrada com a tensão de saída. Então, por exemplo, se você vai alimentar 13,8 e vai alimentar em 220, o 13,8 tem que passar por um transformador, baixar essa tensão para a que a gente deseja utilizar. Do lado esquerdo, nós temos um transformador tipo seco, que não precisa de manutenção, a gente chama de isento de manutenção de óleo, né? Ele não tem óleo refrigerante, né? Ele não usa óleo para trocar calor. Ele utiliza a ventilação natural onde ele está instalado. Ele é bem manutenção bem mais simples, ao contrário do transformador do lado direito, né? Que ele é transformador com as bobinas mergulhadas em óleo, né? Que é um transformador a óleo que nós chamamos. Esse tipo de transformador ele precisa de uma manutenção mais específica, né? Ele precisa de um acompanhamento químico para saber as condições de óleo do transformador, saber as condições das buchas, saber as outras condições de tudo que está sendo utilizado nesse transformador. Então, ele demanda um pouquinho mais de trabalho para fazer a manutenção dele. A outra vantagem de um para o outro, que o a seco, né, por ele não precisar de óleo para ser refrigerado, e a ventilação natural é o caso dele, ele não precisa desses radiadores do transformador a óleo. A própria bobina já foi projetada para ter um trabalho mais de temperaturas mais elevadas. Então, isso daí resume, né, o que eu acabei de comentar, né? São equipamentos que acoplam diferentes níveis de tensão e mantendo a carga constante. Ou seja, se você projetou um transformador de 112,5 de entrada, ele vai alimentar cargas até 112,5 kVA também. Possui uma construção básica de núcleo de ferro com 2 ou 3 enrolamentos, né? 2 enrolamentos se for monofásico, 3 enrolamentos se ele for trifásico, o qual formam-se espiras de primário e secundário e, respectivamente, alimentação e carga. Eu não sei se vocês já viram o módulo de transformadores. Eu acredito que se já viram, tem essa fórmula aqui que fala sobre a relação de transformação e outras relações de transformação que são vistas mais adiante, né, que é de relação de tensão com corrente, por aí vai. Temos disjuntores também, tanto de média e baixa tensão dentro de subestações. O do lado direito é o que a gente já viu na residencial. Do lado esquerdo, é um transformador a pequeno volume. Transformador não, desculpe. É um disjuntor a pequeno volume de óleo. Esse disjuntor, ele é voltado aí para 13,8. Para disjuntores de 69 já são outros disjuntores de tamanhos bem maiores. Mas, basicamente, são disjuntores que têm duas funções em particular. São utilizados para manobra e abertura
a manobra de abertura e fechamento do circuito. E a sua proteção principal é proteção elétrica, né? Casos de curto-circuito para abertura instantânea, ou em caso de sobrecarga que demanda tempo para funcionamento. Isso daí a gente já viu na nossa primeira semana de aula. Proteção humana, realizando o seccionamento do circuito, eles impedem a energia elétrica de chegar até o circuito para eventuais intervenções. Então, se você precisa, por exemplo, fazer uma intervenção numa linha uma linha de distribuição, você nunca vai abrir, ao contrário do disjuntor, como a gente faz em casa, você nunca vai abrir uma chave seccionadora em carga. Primeiro, porque se você fizer isso, você pode ter um flash, né, um arco, né, que a gente chama, que é praticamente uma transmissão de energia pelo ar, que pode ocasionar um curto-circuito de uma fase para outra, simplesmente como você está abrindo uma chave seccionadora em carga. Quem vai fazer essa proteção vai ser o nosso disjuntor. Por exemplo, esse é pequeno volume de óleo, o óleo é utilizado justamente para poder extinguir esse arco na hora de abrir esse disjuntor. Então, ao contrário da chave seccionadora, que não tem essa proteção, o disjuntor ele já tem essa proteção para evitar arco elétrico. E isso daí faz a parte de proteção humana. Uma diferença que existe no disjuntor que tem de média tensão é que ele não é igual um disjuntor residencial. O disjuntor, ele só abre, o disjuntor de média tensão só abre se ele for mandado a ter comando de abertura. Então, a maioria dos disjuntores de 13.8, eles vão ter um relé de monitoramento de corrente e tensão, que esse relé vai fazer a função de dizer se ele deve abrir ou ficar fechado, diferentemente do disjuntor residencial. O disjuntor residencial ele já vem com seu valor fixo para abrir, em caso de curto-circuito e sobrecarga. No disjuntor de média tensão, não. Ele tem capacidade, até quantos amperes ele consegue funcionar. Mas, por exemplo, eu comprei um disjuntor de 13.8 de 2.000 amperes. Mas eu quero que ele abra com 1.500 amperes. Esse disjuntor de 2.000, ele vai suportar a sua corrente de 1.500, mas quem vai mandar abrir em 1.500 amperes é o relé de monitoramento. Relé de proteção, desculpa. Porque existe relé de proteção, que ele vai fazer essa função de proteger os circuitos adjacentes, e existe o relé de monitoramento, ele só fica monitorando, ele tem funções diferentes. E os responsáveis por fazer essa leitura são transformadores e a gente chama como. Dentro também das subestações teremos painéis elétricos, também com quadro de luzes, tomadas, quadro de distribuição geral em baixa tensão, que são os QGBTs, que são também quadros destinados a fazer manobras, assim como a gente tem quadros dentro da nossa residência. Então, dentro da subestação teremos também quadros de manobra para determinados dispositivos, principalmente dispositivos de proteção e comando. Ok, pessoal? Aqui vai ter um quadro de baixa tensão que já seria a parte de entrada em baixa tensão, mas que esse daqui seria para uma montagem de um projeto que a gente fez em baixa tensão, seria apenas um exemplo de montagem, né? Eu acabei esquecendo de tirar esse slide da apresentação. Então, pessoal, de forma resumida, isso daqui seria a introdução para a parte de subestação, né? Para a gente entender principalmente
da onde vem essa parte de transmissão de energia, né? Como que funciona essa parte de transmissão de energia, aonde que vocês futuramente, quando tiver formado em eletrotécnico, como vocês vão atuar, né? Como vocês sabem, é até 800 kVA, e hoje o CFT diz que não tem nível de tensão, igual como tinha antigamente, quando era responsabilidade do CREA. Então, essa parte aqui introdutória, segunda-feira, e na terça estações, que vai ser a composição da nossa segunda nota de avaliação. Ok, pessoal? Então, agora, eu vou liberar vocês para o pessoal que chegou mais tarde. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o vídeo para poderem assistir também, quem chegou mais tarde aí, poder assistir a parte que vocês não conseguiram assistir. O pessoal do grupo 1, se preparem para segunda-feira, que a gente vai fazer a nossa prova. E o pessoal do grupo 2, eu vou aproveitar esse tempo restante para corrigir a prova de vocês e lançar a nota daqui a pouco da avaliação do pessoal que fez a prova ontem. Caso alguém tenha alguma pergunta, podem se sentir à vontade para fazer algum questionamento aí. Caso alguém não tenha dúvidas, senhores, vou fazer a correção da prova agora. Aviso lá no nosso grupo do WhatsApp quando tiver as notas disponíveis no sistema. E desejo aí para vocês um bom final de semana e nós nos vemos aí na segunda-feira até semana que vem.